Muito bom dia a todas e a todos. Bem-vindas e bem-vindos à Conferência 20 anos da Fundação Montepio. Queria, em nome do Conselho de Administração da Fundação, da Associação Mutualista Montepio, do Grupo Montepio, saudar a vossa presença e cumprimentando também os meus colegas de administração e dizer que é uma grande honra para nós não só ter este auditório praticamente cheio com tantas individualidades ligadas a esta área, como também esta oportunidade de podermos, ao longo deste dia, estarmos aqui a debater e a aprofundar e a refletir sobre uma área em que, durante as 2 últimas décadas, a Fundação Montepio veio a intervir. Queria dizer eu, portanto, em nome do Conselho de Administração, o Presidente António Tomás Correia teve ontem de manhã uma pequena intervenção que o impede de estar aqui hoje, de manhã, mas à tarde seguramente que estará aqui, se Deus quiser, a fazer o encerramento deste dia. Portanto, queria deixar aqui uma palavra em nosso nome, uma palavra de muito apreço e de reconhecimento às entidades parceiras ao longo de toda esta caminhada de 20 anos, também aos oradores e às oradoras que nos enriqueceram com a sua disponibilidade para estarem aqui hoje. Queria também deixar aqui uma palavra de apreço para com os colaboradores do Grupo Montepio e também uma palavra de agradecimento aos voluntários, sem cujo trabalho não era possível ter feito tanto daquilo que foi possível fazer ao longo dos últimos 20 anos. Queria também fazer votos em meu e em nosso nome para que este seja um dia de reflexão muito profícua, que ao fim do dia saiamos todos mais fortalecidos, mais entusiasmados, mais resilientes para as tarefas que se colocam à responsabilidade social. Queria também deixar aqui, com a vossa licença, uma palavra de apreço para a equipa do Gabinete de Relações Públicas, que sem essa ajuda não seria possível estarmos aqui tão sustentadamente. Também uma palavra de muito apreço para a Escola Profissional Bento Jesus Caraça. Também uma palavra de muito apreço e agradecimento para os artistas da Fundação AFI de Diferença e, naturalmente, uma palavra final para a equipa da doutora Paula Guimarães. Ela depois vai ralhar comigo, vai dizer que eu não devia ter dito isto, mas sem ela e a sua equipa, se calhar não tínhamos chegado aqui, como sabeis melhor que eu, não tínhamos chegado aqui tão fortes, tão com consciência do dever cumprido ao fim destes 20 anos. Portanto, bem-ajam pela vossa presença, bem-ajam por tudo, um dia de trabalho e de reflexão que acrescente valor e oportunidade a esta causa, e é com muito orgulho, com muita honra e muita responsabilidade que aqui vos recebemos e que agradecemos a vossa presença. Muito obrigado pela vossa atenção e um dia bom. Queria, antes de mais, cumprimentar todas as pessoas presentes nesta sala, agradecer com muita convicção este convite que me foi feito para esta intervenção,
mas sobretudo pela oportunidade de estar aqui num acontecimento, num evento marcante, que é o dos 20 anos, uma idade já bem bonita, mas ainda, portanto, a sair dos teenagers, digamos assim, desta fundação que tem feito um trabalho muito importante na área do apoio social. Queria dizer-vos, ainda antes de começar, que pedir-vos desculpa porque depois da minha intervenção vou ter que sair, porque tinha e tenho uma aula de Economia Social e Solidária, precisamente às 11 horas. Tinha convidado os meus alunos para estarem presentes aqui hoje, seria 2 em 1, portanto a aula seria aqui durante o resto da manhã ou mesmo todo o dia. Mas acontece que esta disciplina é frequentada, ainda bem, por alunos de várias licenciaturas do ISCTE, Economia, Gestão, Ciência Política, Sociologia. É uma disciplina que é optativa e é procurada por vários alunos, o que é muito interessante do ponto de vista até do desafio da linguagem, das metodologias de abordagem, mas por outro lado coloca problemas logísticos, nomeadamente a da compatibilização dos vários horários, das várias disciplinas, das várias licenciaturas, e portanto não consegui esse 2 em 1, o que quer dizer que quando acabar tenho que ir a correr para o ISCTE para dar uma aula sobre a diferença entre a economia real e a economia dos economistas. Vai ser esse o tema da aula 2. De alguma maneira também tem a ver com estas questões que vamos falar aqui hoje, de alguma forma. Dito isto, ainda num ponto preliminar, gostava de vos dizer que encarei este desafio, com todo o gosto, como já disse, pela instituição, pelas pessoas, aqui várias que estão envolvidas neste processo, e há muitas que estão aqui presentes também, e encarei este desafio de forma tripla. Antes de mais, como economista, porque vamos falar de questões que têm a ver com a economia, no sentido amplo. Depois, como investigador e professor, que tenho que lidar com estas questões na minha atividade profissional do ISCTE, ao dar aulas, ao fazer investigação, partilhar, coordenar a investigação, mas ainda também como cidadão. Como cidadão que não rejeita a responsabilidade perante os problemas e os desafios que vivemos nas nossas sociedades atuais. E, em particular, como cidadão português, num país que está numa encruzilhada de vários pontos de vista. E, portanto, onde precisamos de repensar muita coisa e de ter um olhar crítico, por um lado, sobre o caminho que temos percorrido, mas, sobretudo, um olhar desafiante e inovador sobre aquilo que podemos construir como futuro para este país, que está num processo, de certo ponto de vista, contexto de desânimo, de descrença, onde precisamos de quebrar esses fatores de desânimo e abrir as portas para um futuro que seja futuro. Bom, dito isto, que era, digamos, uma espécie de nota introdutória, o que eu pensei ao refletir para hoje sobre este tema, o papel do valor partilhado no mundo em mudança, está organizado em 4 pontos. Um primeiro, em que farei uma breve referência ao conceito de valor partilhado, que é um conceito relativamente recente. Tem vários entendimentos, mas vamos primeiro ao entendimento original. Depois gostava de partilhar convosco algumas reflexões históricas a propósito deste conceito e da importância que a ideia de valor e de partilha teve ou não teve na história da ciência económica até agora. Depois uma nota sobre a lógica de um mundo em mudança que nos trouxe até este conceito, quais são os desafios que nos trouxeram até este conceito. E depois, finalmente, uma breve reflexão sobre e a Fundação Montepio neste contexto. Como olhar para isso? São estes os 4 pontos. Então, a breve referência ao conceito de valor partilhado começa por dizer, provavelmente algo que muitos sabem nesta sala, que este conceito de valor partilhado, ou shared value, foi cunhado, foi proposto inicialmente num artigo de janeiro de 2011, publicado na revista da Harvard Business School, portanto, de uma das escolas mais prestigiadas ao nível mundial, por 2 autores, um deles muito conhecido, Michael Porter,
digamos que o guru da competitividade, das estratégias competitivas. Já agora deixem-me que vos partilhe aqui uma interrogação. Eu acompanhei de perto, na altura, uma das vindas, das primeiras, do professor Michael Porter a Portugal, quando ele esteve a estudar os clusters de competitividade da economia portuguesa, que há umas décadas atrás. Acompanhei, quer do ponto de vista da leitura, da reflexão teórica, nomeadamente o seu livro de referência da altura, As Vantagens Competitivas, mas também da participação em algumas das sessões onde ele esteve presente e onde apresentou algumas das suas ideias. E posso dizer, daquilo que conheço da obra deste autor e do que acompanhei nessa altura, não tenho muitas dúvidas em dizer que ele ficaria absolutamente escandalizado com a maneira como se tratou a competitividade da economia portuguesa nos últimos anos, reduzindo-a à desqualificação dos custos da mão de obra, ou seja, dos salários. Não tenho qualquer dúvida em afirmar isto e de facto, isso mostra que precisávamos de reaprender algumas coisas sobre esta competitividade. Isto é um parênteses, peço desculpa por esta nota, mas como economista e cidadão crítico da nossa sociedade não posso deixar de o dizer, por ter estado a acompanhar esse processo, por saber quais eram as propostas e como é que se reduziu, e até por parte de economistas, ditos economistas, com responsabilidades governativas. Fechando o parênteses, o artigo, portanto, foi publicado pelo Michael Porter e por um outro autor de Harvard, Mark Kramer, menos conhecido, e teve exatamente como título a criação de valor acrescentado, Creating Shared Value, redefinindo o capitalismo e o papel das empresas na sociedade. É assim que o artigo se chama. Portanto, criação de valor acrescentado, redefinindo o capitalismo e o papel das empresas na sociedade. Estou a traduzir. Este artigo, aliás, publicado em janeiro de 2011, já vinha de um outro artigo anterior, vinha na sequência, era uma espécie de expansão do artigo anterior, que se chamava Estratégia e Sociedade, dos mesmos autores, a ligação entre vantagens competitivas e a responsabilidade social corporativa. Nós, em Portugal, também traduzimos responsabilidade social empresarial. Eu chamo a atenção para esta sequência porque o conceito de valor partilhado pretende ser uma espécie de expansão, ou se quiserem, de reformulação para uma nova plataforma, de um conceito anterior, que é o conceito de responsabilidade social empresarial. Até nesta linha que ele se situa, procurando expandi-lo, digamos, requalificá-lo e passar para um patamar superior. Na perspectiva destes autores, que, repito, são os primeiros que cunharam esta expressão, valor partilhado, depois já farei um comentário nisso, mas para ser fiel à história e à autoria do conceito, na perspectiva destes autores, o conceito tem em vista conjugar aquilo que é, digamos que, a preocupação competitiva de uma empresa, portanto, ser competitiva, ter lucros, ter resultados de negócio, conjugar isso no mesmo conceito, na mesma componente, digamos assim, com o valor da sociedade, ou seja, com o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade que envolve a empresa. E, portanto, o conceito de valor partilhado, no fundo, é esta conjugação entre resultados de negócios de uma empresa e resultados para a comunidade. Esta conjugação. Desse ponto de vista, segundo os autores, e isso está muito claro no artigo e depois na sequência do que vem do artigo, este é um conceito que dá um passo em frente em relação ao conceito de responsabilidade social. Porque eles consideram, é evidente que não vou agora aqui perder muito tempo com isso, enfim, seria demorado, mas o conceito de responsabilidade social, como penso que muitos sabem, é um conceito que já vem de trás. É um conceito que já vem desde os anos 70 a ser apresentado, reformulado, e tem várias apresentações e várias, digamos, modalidades conforme os autores. Mas na perspectiva do Porter e do Kramer, a diferença que eles procuraram definir é essencialmente a seguinte, e explica-se de uma forma muito simples.
Enquanto para eles a responsabilidade social das empresas era uma espécie de adenda à atividade empresarial, ou seja, algo que as empresas fazem com os lucros que têm, acrescentando, digamos assim, preocupações sociais, ambientais ou culturais, por ações de filantropia ou, em alguns casos, de mero marketing, e, portanto, para imagem. E por isso mesmo, eles dizem uma coisa muito interessante, que é, normalmente, esta responsabilidade social das empresas é tratada nas empresas por departamentos que explicitamente tratam disso. Normalmente são os departamentos de comunicação, marketing, eventualmente recursos humanos, mas normalmente comunicação e marketing. Porque precisamente tem a ver com esta preocupação de acrescentar uma adenda social, assim podemos dizer, ou ambiental ou cultural, àquilo que é o core, àquilo que é o coração da atividade empresarial, que é os negócios. E, portanto, que é fazer lucros. Ora, o valor partilhado na perspectiva do Porter e do Kramer representa, desse ponto de vista, um corte, um salto, uma mudança fundamental, porque é conceber o valor logo na origem, na conjunção destas duas coisas. E, portanto, não é uma adenda, mas é trazer o tema da preocupação com a comunidade, a sociedade, para o conceito de valor, para o coração. Desde logo, portanto, não é um tema para ser tratado por um departamento especial, mas é para ser tratado, da expressão eles próprios, pelo próprio CEO, ou seja, pela própria administração, porque faz parte do coração, faz parte do centro da preocupação. Portanto, é uma reformulação do próprio conceito de valor. É um novo conceito de valor que incorpora, desde o início, na sua formulação e na sua concepção, desde o início, quer a componente negócio, quer a componente desenvolvimento da sociedade. E por isso mesmo vai implicar que a empresa que assuma este novo conceito, criação de valor partilhado, vai implicar que reformule os seus produtos ao mercado e, portanto, tenha em conta as necessidades de toda a sociedade e não apenas aquilo que é o seu negócio original e depois acrescente-lhe algumas preocupações filantrópicas, mas tenha em conta as próprias necessidades sociais na sua origem, que reformule o próprio conceito de produtividade, que passa a incorporar elementos destas preocupações de valor mais amplo e, portanto, a ter também este conceito, como eu disse, de cadeia de valor de uma forma mais abrangente. E, por outro lado, que desenvolva, e isto é mesmo um conceito à Porter, clusters locais de desenvolvimento. Ou seja, que tenha, que promova, na sua cadeia de valor, dimensões de desenvolvimento da sua própria comunidade, porque a empresa ela própria também vai beneficiar com isso, no que diz respeito a coisas como capacitação dos recursos humanos, como melhoria das vias de comunicação e telecomunicações, como o ambiente, etc. E, portanto, desse ponto de vista, para os autores, estamos a falar de uma outra coisa, estamos a falar de uma endogeneização no conceito de valor de preocupações sociais e de preocupações ambientais e culturais na própria criação de valor, o que implica reformular os próprios negócios, os próprios produtos e serviços, que passam a incorporar preocupações que as empresas não tinham de antes, quando muito eram adicionais, como eu estava a dizer, e passam a ser parte do próprio coração do negócio. E, portanto, há aqui na perspectiva desta apresentação, que é a formulação inicial, repito, no artigo da revista que referi, há aqui claramente uma distinção entre a criação de valor partilhado e a responsabilidade social das empresas. Estamos a falar de um salto em frente, de uma expansão, de uma reformulação que vai para além daquilo que é a história da RSE, Responsabilidade Social Empresarial, ou ainda na formulação de alguns autores, RSC, Responsabilidade Social Corporativa. Isto é uma forma sintética, e poder-se dizer muito mais sobre isto, a apresentação do conceito a partir, como disse, da sua apresentação original. Passo agora ao segundo ponto. E o segundo ponto, agora, mais do que fazer uma espécie de síntese que outros autores disseram, é uma reflexão que é da minha responsabilidade. E, portanto, algumas notas históricas e críticas sobre este conceito. Começava por dizer que é muito curioso que o conceito de valor, tout court, valor, é um conceito intrínseco e essencial na criação da ciência económica. Digamos que é talvez o debate mais importante
na passagem do século XVIII para o século XIX, quando a ciência económica emerge como ciência social, no contexto, como sabem, das consequências da Revolução Industrial. E, portanto, do surgimento da sociedade moderna com as características que nós conhecemos até aos nossos dias. É a grande discussão, é o grande debate. De tal maneira que, inclusive, a discussão do que é o valor vai inaugurar no século XIX e no século XX duas visões do mundo que se tornam antagónicas e marcantes, quer na história do pensamento económico, quer na história das sociedades. No século XIX, em primeiro lugar, o grande debate entre os que defendiam que o valor criado pelas sociedades, pelas pessoas, era aquele que resultava da ação do trabalhador, do trabalho, e, portanto, chamada teoria do valor-trabalho, e aqueles que depois se vão opor a esta concepção e vão dizer, não, o valor é dado pela utilidade que as coisas têm para as pessoas que as procuram. E aqui está uma das clivagens mais importantes da ciência económica que atravessa todo o século XIX e que vai opor, digamos, simplificando, os economistas liberais neoclássicos e os economistas marxistas ou socialistas. Estou a simplificar, estou a ultra-simplificar. Distinção esta que vai atravessar todo o século XIX e vai passar para o século XX com outra clivagem, que é a clivagem entre dois modelos de sociedade que vai profundamente marcar todo o século XX. Capitalismo versus socialismo. Muro de Berlim. Dois modelos de sociedade, duas oposições. Ultra simplificando ainda mais. Mercado versus Estado. Eu chamo a atenção para isto, porque isto significa que nós entramos no século XXI com as consequências e as marcas desta dupla clivagem entre modelos de sociedade, inclusive do ponto de vista sociopolítico, e concepções económicas que estão por trás desses modelos de sociedade. E ainda hoje nós não nos conseguimos desprender desta dicotomia na maneira de olhar para a sociedade e para a sua organização. Aliás, curiosamente é disto que vou falar daqui a bocadinho na minha aula. É como a economia real está muito para além da ponta do iceberg, que é a economia que os economistas analisam e estudam nos seus manuais, que é a economia do mercado, mais uma vez ultra simplificando, baseada na microeconomia, e a economia do Estado, baseada na macroeconomia. Ora, há economia para além desta economia, e por isso a maior parte dos alunos de economia não estão preparados para conhecer a economia real, porque só conhecem a ponta do iceberg, que são estas duas. Porque são estas as clivagens que nos marcaram. Bom, isto é para dizer que a discussão do valor é uma discussão que inaugurou a ciência económica e deixou marcas, para o bem e para o mal. Deixou marcas que ainda hoje nos atingem e das quais seria importante nós nos conseguirmos libertar, porque já não estamos no século XIX, já nem estamos no século XX. Hoje temos outros problemas pela frente. Lá iremos. Mas gostaria de situar isto para nós percebermos da importância de rever coisas como esta. Isto não é apenas uma questão, digamos, metateórica, bem pelo contrário, isto teve consequências muito práticas na nossa vida, como já vamos ver. Porque não é só a questão do valor, é também a questão da partilha. Porque para além da questão do valor, o que é que dá valor, é como é que esse valor é partilhado, com critérios. E ultra simplificando mais uma vez, serão os critérios do mercado que determinam que os fatores são remunerados em função de determinadas lógicas que uns dizem que é a produtividade, e portanto uns recebem salários, outros recebem lucros, outros recebem rendas e por aí fora. Serão os critérios do Estado que redistribui em função de critérios outros que não os económicos e do mercado, ou haverá outras lógicas? Este é um ponto que deixem aberto para já e depois voltarei a ele. Seja como for, seja uma das posições, seja outra, há uma característica que atravessa estes últimos 200 anos e que é extremamente marcante, eu diria nociva, que é uma visão economicista do valor. Ou seja, reduzir o valor à sua dimensão económica e, pior ainda do que isso, à medição monetarizada do valor económico. Isto traduz, por exemplo, no facto de todos os indicadores que nós temos para medir o valor criado por uma sociedade, seja ao nível macro de um país, seja ao nível micro de uma empresa, centram-se em princípios de contabilidade.
ou a contabilidade nacional, e temos o PIB, por exemplo, Produto Interno Bruto, que é um resultado, um dos indicadores de referência da contabilidade nacional, sejam indicadores micro da contabilidade empresarial. E temos depois os vários indicadores da contabilidade empresarial, que dizem respeito aos custos, aos proveitos, aos resultados, etc. Isto mostra como nós, nos últimos 200 anos, nos ativemos, nos limitamos a uma concepção economicista e monetarista do valor. Isto deixou, como eu disse, marcas, e em alguns casos marcas nocivas. Atenção, não estou a dizer que isto não deva ser feito. O que eu estou a dizer é que a redução a esta visão, do ponto de vista conceptual e do ponto de vista da medição, deixou marcas nocivas. Mas lá vamos. Contudo, gostaria de deixar aqui uma nota, até por fidelidade ao meu próprio percurso. É que ainda no século XIX há uma proposta alternativa, de valor diferente. Há uma proposta que afirmou-se o suficiente para ficar na história e conseguir conquistar modelos institucionais e jurídico-legais. Essa proposta foi a proposta da economia social. Entre outras. Houve outras, estou-me a referir a esta como referência. Porquê? Porque a economia social, que nasce na resposta, na resistência àquilo que foram os danos sociais da economia política, dominante após a Revolução Industrial, e que nasce numa primeira fase da luta operária, e que vai dar origem a essas outras modalidades de organizações económicas, que são as cooperativas, as mutualidades e as associações, às quais alguns acrescentam depois as fundações, mas não vou agora entrar por aí. Mas, sem qualquer dúvida histórica, cooperativas, mutualidades e associações. A proposta da economia social é uma proposta tripartida. É uma proposta que organizava a resposta às necessidades das pessoas a partir de 3 valores. Um valor económico, no sentido em que há uma produção de bens e serviços para satisfazer necessidades. Um valor social, na medida em que é uma economia com objetivos sociais e isso surge como grande lema e grande prioridade, por isso é que se chama economia social. E é preciso acrescentar, porque é muitas vezes esquecido na história da economia social, mas é absolutamente essencial na sua origem, um valor político, que é o valor da democracia. Este ponto é importante, é fundamental, porque se a democracia e a economia de mercado nascem praticamente ao mesmo tempo, nesta passagem do século XVIII para o século XIX, se coexistem e beneficiam uma da outra, não se casam nas suas formas organizativas. Na medida em que, na organização económica, leia-se nas empresas, o que é determinante nas decisões não é a democracia das pessoas, mas a democracia do capital. Ou seja, quem tem mais ações, quem tem mais capital, tem mais votos, tem mais decisão. E, portanto, não há um casamento da democracia e da economia que nascem em conjunto, que coexistem e que beneficiam uma da outra, mas não há um casamento no mesmo modelo organizacional. Exatamente, é isso que a economia social propõe. O que a economia social propõe é precisamente este casamento entre economia e democracia, tendo em conta que um princípio fundador da economia social, do século XIX, é o princípio da gestão democrática de uma pessoa, um voto. Na altura eles não diziam assim, diziam um homem, um voto. Mas, traduzindo agora, uma pessoa, um voto. O que quer dizer, portanto, que há claramente uma proposta de valor que é uma proposta tripartida. Que é algo que é esquecido muitas vezes. Bom, é completamente esquecido pela história da ciência económica, em primeiro lugar. E é esquecido muito, em geral, mesmo por alguns dos autores que tratam da economia social. Portanto, há aqui uma conjugação entre um valor económico, um valor social e um valor político, democrático. Como consequência disto, a própria partilha deste valor tripartido é uma partilha que não obedece às regras do mercado nem do Estado, mas à democracia interna destas organizações. O próprio conceito de partilha é um conceito diferente. Não é um conceito das lógicas da teoria económica que estipulam que, segundo as curvas da oferta e da procura e da produtividade marginal e do custo, etc., a repartição do valor é feita de determinada maneira, tecnicamente falando, não é uma partilha que é
digamos, orientada pelo Estado através dos princípios ou do Estado socialista ou do Estado de Providência, pela lógica da redistribuição. É um conceito de partilha que é um conceito de partilha democrática, precisamente que decorre do próprio conceito de valor. Portanto, isto significa que na história nós já temos uma ilustração do que é o valor. E, portanto, não precisávamos esperar pelo Michael Porter. O conceito já lá estava. Isto muitas vezes é esquecido, e eu aproveito esta tribuna para dizer isso. Hoje está na moda de falar de muitas coisas. Valor partilhado, responsabilidade social, empreendedorismo social, inovação social e coisas do género. A mim custa-me imenso que muitos dos autores que estão na moda a falar disto ignorem sistematicamente, ou por ignorância, ou não sei como classificar, não diria má fé talvez, mas outra coisa qualquer, ignorem completamente que esta história já tem uma história. Este caminho já foi feito. Não se usava estas expressões. Mas tudo a que falamos, ou quase tudo a que falamos hoje, estava lá. Houve inovação social no século XIX, na economia social. O empreendedorismo social começa. Os operários que se reuniam em Rochdale são empreendedores sociais. São eles que criam, de facto, uma lógica de empreendedorismo social. Portanto, é absolutamente injusto ignorar, fazer tábua rasa desta história quando se fala destas coisas. Isto é o meu primeiro comentário. Ou seja, a questão do valor partilhado, não com esta expressão, não é uma questão nova. É uma questão que já tem este lastro histórico importantíssimo. E há, de facto, nesta história da economia social em todos os países, inclusive em Portugal, inclusive no Montepio, a Associação Mutualista, que já tem mais de 100 anos. Há aqui, portanto, uma base que tem que ser revisitada e revalorizada para sermos fiéis àquilo que é, de facto, a história em relação a estes aspectos. Ora, a verdade é que, de qualquer das formas, nos últimos 30 anos, esta ideia de um valor multidimensional, num valor que se liberta do economicismo, é algo que ganha força. E isso sem qualquer dúvida. O facto de ter chamado a atenção para esta história da economia social não invalida que nos últimos 30 anos nós estamos a assistir, felizmente, já vou tentar explicar porquê, a uma reformulação do conceito de valor nesta perspectiva multidimensional de que, de certa maneira, o Porter nos fala no seu artigo. E isto através de vários caminhos, dos quais eu gostaria de sublinhar, para além do valor partilhado, que já referi no primeiro ponto, dois outros. Por um lado, o próprio conceito de responsabilidade social e empresarial, que já vem dos anos 70, ele próprio já introduz várias componentes que vão no sentido desta ideia de uma reformulação do conceito de valor. Não da maneira do Porter, talvez tão agregada, mas de qualquer maneira já falam disso. Quando os teóricos da responsabilidade social e empresarial falam, por exemplo, do triple bottom line, em que referem a dimensão económica, a dimensão social e a dimensão ambiental, já é disso que estão a falar. Ou pelo menos já estão a pôr uma contribuição nesse processo. E, portanto, já temos aí, digamos, contributos, já temos aí elementos importantes para nos ajudar a reformular o conceito de valor, nesta perspectiva multidimensional. E isto já vem dos anos 70. E, por outro lado, a própria evolução da economia social também foi nesse sentido. Tanto mais que um dos conceitos mais recentes na linha hereditária da economia social, que é o conceito de economia solidária, um conceito que me é muito querido, em particular, já assume claramente e melhora, expande a ideia do valor multidimensional, sobretudo quando nós formulamos o conceito de economia solidária, com uma conjugação de 9 projetos, ou se quiserem, 9 dimensões de valor. Quando a economia solidária é vista como uma conjugação ambiciosa de um projeto económico, criando valor económico, com um projeto social, criando valor social, com um projeto ambiental, criando valor ambiental, com um projeto cultural, criando valor cultural, com um projeto territorial, criando valor de desenvolvimento local, com um projeto de conhecimento, criando valor cognitivo e de aprendizagem permanente, com um projeto de gestão inovadora e não de simples importação empresarial, criando valor na área da gestão,
com um projeto político de democracia participativa, criando valor democrático, e com um projeto ético, criando valores. É disto que estamos a falar quando falamos de economia solidária. São 9 dimensões. Parece demais. Mas isto são as dimensões da vida. Se a vida é demais, é ela que temos que enfrentar com as suas características. O que nós temos feito é sistematicamente reduzido a vida à simplificação que nos dá jeito do ponto de vista teórico ou do ponto de vista da ação. Por inércia, por incapacidade ou por comodismo. Mas a vida é esta multidimensionalidade toda. E é precisamente esse o desafio que hoje a ciência e a ação têm que ter pela frente. É enfrentar a vida naquilo que é a sua multidimensionalidade e não reduzida àquilo que nos convém. E foi aquilo que fizemos do ponto de vista científico. Foi fragmentar o conhecimento em parcelas de conhecimento como se a vida pudesse ser tratada aos bocados. O resultado é que nós estamos na iminência de uma vida insustentável pelos problemas que criámos com uma ciência fragmentada e com ações fragmentadas. E, portanto, deste ponto de vista, a economia solidária, permitam-me que me foque agora aqui um pouco, propõe uma visão substantiva, porque substância, da economia, em que a economia não se desliga nem se desenraiza da vida e, portanto, do contexto em que está inserida, e, consequentemente, em que propõe, como conceito de economia solidária, um valor que é um valor substantivo, integrado, sistémico e multidimensional. Ou seja, também aqui não precisaríamos de ir ao Porter. As teorias da economia solidária que nos últimos anos têm vindo a ser constituídas, e o que é muito interessante, não só a partir da Europa e dos Estados Unidos, mas sobretudo a partir da América Latina. É muito interessante toda a história do pensamento organizado, é uma história eurocêntrica, baseada nos Estados Unidos. É muito interessante quando nos propõem conceitos que vêm de outras origens, vêm do Sul, e por isso mesmo nos questionam os nossos modelos culturais a que estamos agarrados por defesa. E nos obrigam a reformular a maneira de olhar para a vida. É exatamente essa linha que vão coisas, por exemplo, como o conceito de buen vivir, que nos é proposto pelos indígenas dos Andes, e que nos abalam nas nossas convicções, nos nossos comodismos consumistas. E, portanto, quando estamos a falar da revisão do valor, é disto tudo que devemos falar. É desta reformulação, digamos, herética e total dos conceitos onde nós baseávamos as nossas lógicas. É nesse sentido que o conceito de economia solidária a mim me dá um grande desafio, pela sua multidimensionalidade e pela sua multiculturalidade. Por ser um conceito polissémico, por ser um conceito policêntrico, por ser um conceito que tem hoje várias origens de referência, para já não falar do enorme potencial de riqueza que este conceito tem em África, que ainda não está sistematizado nem teorizado, mas ao qual eu, obviamente, por razões até de história, estou muito ligado. Se quisermos, dito assim, para concluir este segundo ponto, o conceito de valor partilhado, que é um conceito interessante, vale a pena estar atento a ele, mas quase que aparece como uma tentativa de imitação empresarial de um caminho que é mais antigo e essencial, porque já estava na alternativa à visão economicista do conceito de valor. E sobretudo que o conceito de partilha que aqui se fala, como eu disse há bocadinho, já não é uma partilha de mercado, já não é uma redistribuição imposta pelo Estado, já não é também uma espécie de partilha por moralização empresarial, mas é sim uma partilha democrática e sistémica. E, portanto, tem outra lógica. Vamos para o terceiro ponto, mais breve. Porquê é que chegámos até aqui? Sobre isto eu tenho uma leitura que, aliás, é partilhada por vários autores e tem a ver com o seguinte. Nós chegámos até aqui porque nos demos conta, não tanto por convicção ou mudança ideológica, mas por obrigação de sobrevivência. Mas, enfim, se os caminhos têm que ser feitos por linhas tortas, e se essas linhas tortas é as que temos pela frente, aproveitemo-las. Mas era preferível que tivesse sido por outra forma. Nós chegamos até aqui porque estamos hoje na iminência da insustentabilidade. É uma palavra-chave para explicarmos isto. Dizem-nos que, inclusive, as nossas sociedades poderão não ter futuro, que as gerações
estão ameaçadas, as gerações do futuro estão ameaçadas. E que alguns bens essenciais, que são bens comuns, como é o caso típico da água, chamo a vossa atenção para este ponto, penso que toda a gente está consciente disso, vai ser um dos grandes temas dos próximos tempos e obrigar-nos a colocar a questão do bem privado ou do bem comum. As iniciativas pela água são fundamentais. Não é por acaso que algumas das grandes empresas como a Nestlé estão-se a colocar neste mercado. E não é por acaso que algumas das grandes batalhas da ONU vão ser colocadas nesta área. Portanto, os problemas da sustentabilidade têm nomes concretos como este. Como o problema dos refugiados, por exemplo. Também é aqui que deve ser colocado. E, portanto, nós damos conta que estamos em vias de insustentabilidade. E isto começou-nos a assustar. Alguns mais distraídos ainda não andaram por isso. Outros perceberam que isso pode ser uma oportunidade de negócio também. Há aqui várias posições que são tomadas sobre isso. Mas eu gostava só de enunciar, relativamente a isso, aquilo que eu considero serem os 8 desafios e ameaças à dignidade e à simples sobrevivência das nossas sociedades. Porque são mais do que nós pensamos. Vou ser telegráfico. O primeiro é aquilo que chamaria a insegurança e as crises económico-financeiras. Este ponto precisaria de explicação, não vou aqui perder tempo com ele. Está à vista, está presente. Nos últimos anos não temos tido outras coisas senão insegurança económica e financeira. O segundo grande risco e ameaça é a fragmentação social. As nossas sociedades, porque sistematicamente, eu diria estruturalmente, estão a criar situações de injustiça e de indignidade social, estão a criar uma sociedade cada vez mais fragmentada e, portanto, propensa à revolta e ao sentimento de injustiça e destruição social. Terceiro, destruição ambiental. Não preciso, penso eu, infelizmente, de entrar em grandes pormenores. Ela tem várias expressões. Tem as expressões do esgotamento dos recursos naturais, da perda da biodiversidade, das poluições, das alterações climáticas, etc, etc. Infelizmente, a lista é grande. Apesar de já estar num relatório que foi publicado em 87, portanto há praticamente 30 anos, e mesmo assim ainda nos passam despercebidas algumas delas. Quarta, a arrogância e a intolerância cultural, a incapacidade de aceitar o outro como diferente e de ver nessa diversidade uma riqueza que nos confronta e que nos desafia. Quinta, a fragmentação e a destruição territorial. Não só a desvitalização, com todos os riscos que isto implica, ambientais, culturais, económicos e sociais do mundo rural, de vários mundos rurais, mas também a decomposição e a descoordenação do mundo urbano e as suas guetizações, surgimento de vários muros de extinção no mundo urbano. E agora o novo problema do desaparecimento de territórios por efeito das alterações climáticas nas zonas costeiras e ribeirinhas e nas zonas insulares. E, portanto, temos aqui um triplo desafio de destruição e de ameaça de destruição territorial. Em sexto lugar, a grande ameaça da iliteracia e incapacidade crítica e de construção do conhecimento, apesar de inundados de informação. A incapacidade de usar a informação que temos como forma de literacia e de leitura crítica do que nos cerca e tirar daí conclusões para a ação informada sob a forma de conhecimento. Isto é terrível e nós vemos isto nas universidades hoje a par e passo. Até a facilidade com que os nossos alunos hoje vão à internet e fazem trabalhos com colagens de coisas da internet, mas sem perceber aquilo que estão a fazer e sem que muitas vezes aquilo faça sentido. Não é a questão do plágio, que é grave em si, é a questão da incapacidade crítica e de construção de conhecimento que este excesso de informação disponível está a trazer para as nossas universidades. Em sétimo lugar, um dos graves problemas e ameaças da nossa sociedade, o desânimo e a descrença na democracia e a clara captura da democracia pelo poder económico e financeiro. Aquilo que foi a construção histórica da democracia está em grande risco exatamente por causa disto. E, finalmente, o oitavo desafio à dignidade e à sobrevivência das nossas sociedades, que é a perda de valores de referência que nos possam unir em ações conjuntas e coletivas. É perante estas ameaças, meus amigos e amigas, que se coloca aquele que é hoje considerado o desafio do desenvolvimento sustentável. Conceito este que podia ser um conceito, e pode ser ainda um conceito importante, se não for
completamente apropriado como está em risco de acontecer. Mas para isso é preciso, antes de mais, que o conceito de desenvolvimento sustentável não seja apenas um conceito tridimensional como normalmente é apresentado, o tal triple bottom line. Normalmente o conceito de desenvolvimento sustentável reduz a crescimento económico, coesão social e preservação ambiental. Isto é errado. É muito incompleto, além de ter formulações erradas. Se tivermos em conta os desafios que eu referi anteriormente, o conceito de desenvolvimento sustentável tem que responder a par e passo a cada um desses 8 desafios. O que significa reformulá-lo, definindo desta maneira. O desenvolvimento sustentável há de ser, na construção do futuro e da dignidade das nossas sociedades, a conjugação de 8 dimensões de desenvolvimento. Primeiro, segurança económica. Reparem, eu não estou a dizer crescimento económico. Eu não estou a dizer crescimento económico. Porque o crescimento económico só por si pode ser apenas a leitura económica do cancro, que é crescer por crescer para destruir. Nós devemos falar de um outro conceito. Não sei se este, se outro, mas para já proponho segurança económica. Não tenho tempo aqui a falar sobre isto, era tema para outra conferência. Segunda dimensão do conceito de desenvolvimento sustentável, coesão social. Este dou de barato, por enquanto, embora também precisamos saber o que é que significa a coesão social, chamemos de dignidade social, equidade social, enfim, fiquemos por aqui. Terceira dimensão, não preservação ambiental, que é um conceito defensivo, mas sim segurança e valorização ambiental. Nós precisamos de dar segurança à nossa casa comum e valorizá-la no sentido ofensivo e não no sentido defensivo. Quarto, mas estas 3 dimensões, se repararam, retomam as 3 que normalmente são referidas, mas reformulam-as. Agora, temos que acrescentar mais 5, que não estão lá no conceito. Uma é a diversidade cultural. Não percebo porque é que não está no conceito de desenvolvimento sustentável. É absolutamente essencial como está à vista hoje em dia. Diversidade cultural e respeito pelo diálogo intercultural. Assim como temos de acrescentar uma 5ª dimensão, que é a coesão territorial. Exatamente por causa dos desafios territoriais. Assim como temos de acrescentar uma 6ª dimensão, que é a literacia para a sustentabilidade. Não é literacia só por si, é literacia para a sustentabilidade. O que implica capacidade crítica de entender as ameaças e os desafios que se colocam ao futuro das nossas sociedades e aprendizagem permanente para uma ação informada. E depois a 7ª dimensão, que é a governança partilhada com democracia renovada, participativa. Governança partilhada. Significa passar da governação do Estado para a governança dos atores, dos responsáveis da sociedade. É aqui, sim, que, na minha opinião, se insere a questão da criação do valor partilhado e da responsabilidade social, como uma componente desta governança partilhada. E, finalmente, a 8ª dimensão do conceito é a afirmação de uma nova ética para a sustentabilidade. Eu não me arrisco aqui a propor valores que podem ser etnocêntricos, mas admito que devam discutir coisas como democracia, solidariedade, responsabilidade, transparência e equidade. Mas é um processo de discussão multicultural. Na minha opinião, e termino este 3º ponto, é este o quadro de referência das reformulações do conceito de valor e do conceito de partilha desse valor que nós devemos ter em conta. E que são condições de sustentabilidade. Se o conceito de valor partilhado tiver isto em conta, então estamos no bom caminho, porque é disso que temos que falar em termos de construção das nossas sociedades. Ora, eu acredito, até por ação concreta em que estou envolvido, que, nomeadamente, o conceito de economia solidária, não é o único, mas é um dos que está nesta linha. E termino com o 4º ponto. E a Fundação Montepio neste quadro? Aqui eu não vou ser muito demorado, vou ser mais provocador. A história do Montepio é uma história engraçada. É uma história de encruzilhadas, mas que transporta alguns equívocos. Reparem, na origem de tudo está a economia social, uma associação mutualista, onde nasce o Montepio. Era a economia social. Historicamente, a associação mutualista sempre existiu, mas acabou por se ver suplantada, eu escrevi aqui subordinada, agora estava a hesitar a dizer, à lógica comercial do banco. E, portanto, aquilo que é uma associação mutualista, de certa maneira, tornou-se filha ou subordinada a uma lógica empresarial, comercial, do banco comercial,
que desse ponto de vista não se distinguiu dos outros bancos. Desse ponto de vista não se distinguiu dos outros bancos. E, portanto, em alguns casos até resvalou para uma lógica economicista que eu precisamente comentei há pouco. Mas, nos últimos 20 anos, a esta lógica empresarial, que vinha da economia social, acrescentou-se uma fundação, a Fundação Montepio. Aparentemente, mais numa lógica de responsabilidade social empresarial, como acontece com outras empresas que também criaram as suas fundações, Fundação EDP, Fundação PT, etc. Mas, de facto, pela sua história, embora pareça ser uma lógica mais de RSE, ela não deixa de se reconhecer nas suas origens mutualistas e, portanto, está numa encruzilhada. E, portanto, a questão é, em que ponto é que ficamos? A Fundação EDP é uma recuperação, uma ampliação da lógica da economia social, onde o económico é acessório e o social e o político são fundamentais, os tais três valores. Ou a Fundação Montepio é uma adenda à atividade empresarial do banco, comercial, portanto, e situa-se nessa perspectiva numa lógica mais de acrescentamento social. Eu tenho uma resposta para isto, mas vou deixar a provocação para vocês e, sobretudo, para a minha amiga Paula Guimarães, que eu sei que tem garra para pegar nisto. E, portanto, a questão é como colocar neste contexto a criação de valor partilhado. Vem da economia social ou vem da expansão que o Porter propõe de uma responsabilidade social corporativa? Dito isto, não deixo de reconhecer o papel importantíssimo que a Fundação tem tido em vários aspectos e dos quais eu próprio também tenho beneficiado em algum sentido. Mas isso não apaga o meu sentido crítico e da reflexão, nem, com certeza, poderia ser de outra maneira, aqueles que me conhecem em relação a esta questão. De qualquer forma, muito obrigado e foi um prazer estar aqui convosco.